Queridas irmãs, meus amados irmãos, você que nos acompanha na sua casa, através da Rádio Bom Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Estamos no terceiro domingo do Advento, cada vez mais próximos do Santo Natal. Um dos temas do Advento é o tema da esperança, nós já dissemos. E dentro desse tema da esperança, com certeza está a alegria. A esperança nunca vem sozinha, a esperança sempre vem acompanhada da alegria. E nós nos alegramos, como disse São Paulo, porque o Senhor está perto. Alegrai-vos sempre no Senhor, porque o Senhor está perto. Na verdade, o tema da proximidade de Deus é um tema muito vasto que nós devemos meditar sempre, todos os dias. Temos que pensar sempre conosco mesmos, com os nossos pensamentos, que Deus está perto de cada um de nós. Deus está próximo da gente. Porque nós não vemos, não quer dizer que Deus esteja longe. É interessante que é preciso que nós tenhamos, portanto, esse olhar de fé para que nós lembremos-nos sempre, continuamente, da presença de Deus. Deus está próximo de nós, no nosso coração, na nossa alma. Mesmo na alma daquele pecador mais empedernido, da pessoa mais afastada de Deus, Deus está ali no centro daquela alma. Não está com a graça habitual, não está com a presença da graça habitual, mas está ali com a sua presença de uma maneira misteriosa, como dizia Santo Agostinho, quando ele falava, ainda falando do tempo que ele estava longe de Deus, ele dizia: vós estáveis dentro de mim e eu fora de vós. Mas como é possível, nós podemos perguntar, que Deus esteja dentro da gente e a gente não o sinta, não o veja, não o perceba? É possível, porque aí que está. Deus nosso Senhor, Ele nos premia através da fé, através do dom da fé. E o dom da fé para nós não é o dom da visão, em que nós vemos a Deus, mas é exatamente a capacidade de nós acreditarmos com toda a convicção, mesmo sem vermos. Nós vamos ver no céu. Aqui nós temos que viver de fé. Mas Deus sempre está perto da gente. Às vezes a gente sente a Deus, mas muitas vezes, a maioria delas, a gente não sente. Mas é por isso mesmo, Deus faz assim. Deus nos deu o dom da fé para que a gente possa, através da fé, com os olhos do coração, vamos dizer assim, o vê-lo. Mas com os olhos físicos, nós não vamos ver a Deus. Quem é que já viu a Deus aqui, visivelmente? Levanta a mão. Eu também não. A não ser por uma revelação de Deus, né? Mas na verdade, mesmo que seja uma revelação, e quando os santos, Nosso Senhor apareceu para os santos, ou por exemplo, até mesmo as aparições de Nossa Senhora, uma visão, né? Propriamente dito, porque uma visão, mas não como a do céu. Uma revelação, algo que Deus fez, misterioso, mas não é como a visão, aquela visão que um dia nós vamos ter lá face a face, né? Porque é impossível viver e ver a Deus. Bem, mas o fato é que nós devemos nos alegrar. Alegrar porque o nosso Senhor está perto da gente. Não só falando do Natal, não é? Porque o dia 25 se aproxima, também a liturgia pega esse tema, mas porque Deus sempre está próximo de nós. Quando nós sentimos e quando nós não sentimos. Por exemplo, quando nós recebemos a comunhão. Esses dias eu estava pensando, não tem mais união, vamos dizer uma redundância, não tem uma união mais próxima, não é? Mais próxima de Nosso Senhor conosco quando nós comungamos, senão quando comungamos. E nós sentimos a comunhão? Sim ou não? Eu não sinto. Raramente. Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá, viveu longos anos sem sentir nada, na secura espiritual. Então, por quê? Porque a comunhão não foi feita para a gente sentir. A comunhão não foi feita para a gente sentir. A comunhão foi feita para a gente fazer um ato de fé profunda e de adoração
profunda na presença de Jesus, que eu recebi, mas que eu não sinto. Isso é fé. Se nós víssemos, escutássemos, sentíssemos, ou seja, se a ação de Deus, se Deus fosse sensivelmente tangível, a gente não precisaria de fé. É isso? Só que nós temos que continuamente estar nos falando isso para a gente, porque senão a gente pode desanimar. Eu não sinto, eu rezo e não sinto, não vejo o resultado, parece que Deus não me ouve. Mas é preciso ter fé e perseverança. Nosso Senhor disse assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não basta começar, é preciso ir até o fim. Agora vamos no Evangelho. O Evangelho de hoje é um Evangelho muito bonito, muito rico, né? Que é o começo de São João, o Evangelho de São João, o quarto evangelista. E ele fala, mais uma vez, como domingo passado, de São João Batista, que foi um personagem para nós admirável. Muitas coisas temos que São João Batista nos diz, né? Muitas coisas. Nessa passagem, agora, em vez de São João Batista ou Jesus falarem um do outro, né? Ou mandarem emissários, ou comentarem sobre um ou outro, agora são os judeus que mandam emissários para perguntarem a João, que estava no Rio Jordão batizando, pregando o evangelho, pregando a conversão, perguntarem quem é ele. É interessante o que o evangelista São João fala aqui, ó. Quem és tu? E São João Batista disse, ó, ele fez essa declaração que confirmou sem hesitar. Ele confirmou, uma outra tradução, ele confirmou, não negou e confirmou. Eu não sou o Cristo. Por que São João fala isso? Porque provavelmente dizem os santos padres, São João Crisóstomo, por exemplo, é partidário dessa opinião, que ele diz que os judeus da época, por ser João Batista, da estirpe sacerdotal, eles queriam que São João Batista dissesse que ele era o Cristo. É uma opinião. Não é? Porque também São João Batista era um homem diferente. Primeiro que ele batizava, ele pregava a conversão, a mudança de vida, a austeridade. Então, alguns judeus, e mais, também os doutores da lei diziam que, mais ou menos, naquele tempo, já tinha se cumpririam as profecias do Messias. Os judeus sabiam onde que o Messias nasceria, a família a qual ele descenderia, o tempo em que viria. Então, mais ou menos, eles sabiam quando seria o tempo. Então, eles achavam que, se São João Batista dissesse que ele era o Messias, eles ficariam contentes. Por isso que São João Batista disse, ele fez essa declaração que confirmou sem hesitar. Eu não sou o Cristo. São Gregório Magno diz, ele não negou o que não era. E ele afirmou o que era. Tão bonito o que São João Batista diz, que ele não se considera maior, mais do que ele é. A humildade de São João Batista. Mais ou menos é isso, essa é uma pergunta que se faz a nós, que nós devemos fazer a nós mesmos também. E tu, o que dizes de ti mesmo? Novamente eles vão reiterar a pergunta, né? E nós? Se Deus perguntasse para você, quem é você? O que você diria? Eu sou João? Sou Maria? Não é isso. Não é o teu nome que Deus quer saber. Ele já sabe. O que Deus pergunta para a gente, o que nós dizemos de nós mesmos, nós dizemos com a nossa vida, não com as palavras. Porque às vezes as palavras não correspondem às obras, né? Nós falamos uma coisa, mas somos outra. Nosso Senhor pergunta para nós, com as nossas obras, quer saber das nossas obras. Que dizes de ti mesmo? As tuas obras, que dizem de você? Você é um cristão? Ou você é um pagão? Pagãozinho, né? Meio cristão, meio pagão. As tuas obras, o que te dizem de você mesmo? Nós temos que, é um exame de consciência que temos que fazer.
Depois, então, São João Batista faz essa confissão belíssima, e ele diz assim: que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Veja, a voz, São João Batista se considera simplesmente a voz de Deus. E a voz, ela existe, depois que a gente fala, acabou, né? Isso foi São João Batista. A voz de quem? De Deus. Que clama onde? No deserto. Deserto da onde? Da nossa vida, do mundo. O mundo é um deserto árido, em que nós sofremos, em que nós fazemos sacrifícios, em que nós sentimos dores, em que nós peregrinamos a sol quente, né? Então, essa é a nossa vida. Então, qual é a mensagem que São João Batista transmite para nós da parte de Deus? Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Endireitar significa converter-se, significa colocar rumo na nossa vida. Ou seja, a conversão. Sempre essa mensagem forte do início dos evangelhos e também do precursor. A conversão. Nós temos que nos perguntar, já estamos chegando no Natal. Próximo domingo, já nos despedimos, né, do tempo do Advento, e no outro domingo já será o Santo Natal. Será que estamos aproveitando as graças de nosso Senhor para nos converter? Padre, o que é conversão? Conversão é mudança de pensamento, mudança de ação. Mas mudança para onde? Mudança, por exemplo, eu tenho que pensar, será que os meus pensamentos estão de acordo com os pensamentos de Jesus? Tem que confrontar a minha vida com a de Jesus. Será que as minhas ações, elas estão de acordo com as ações de Jesus, com o querer de Deus? Tem aquela música, né? Pensar como Jesus pensava. Tenho pensado? Será que os meus pensamentos todinhos são de acordo com o pensamento e o querer de Deus? Ou então, no Antigo Testamento, os profetas diziam, falando da parte de Deus, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Deus dizendo, né? Será que Deus poderia dizer isso para a gente? Amar como Jesus amava. Temos o coração de Deus? Como está sendo os nossos afetos? Os nossos sentimentos estão de acordo com os sentimentos de Deus? Eu tenho compaixão do meu próximo? Eu trato bem o meu semelhante? Na hora que eu estou irritado, com raiva do marido, da esposa, eu falo tudo que me vem à mente? Eu trato mal o outro? Mas vamos pensar, gente, que quando não nos enganemos, quando nós comparecermos no tribunal de Deus, nós vamos ter uma grande surpresa, porque nós vamos ver que tudo aquilo que nós fizemos para o outro, principalmente os mais próximos, marido, a esposa, os filhos, os pais, as pessoas com quem nós lidamos, essas pessoas foram Jesus para a gente. E tudo aquilo que nós fizemos ao outro, nós fizemos para Jesus. Nós vamos levar um susto, tanto para o bem como para o mal. Quando nós tivermos feito a caridade, nós seremos recompensados por isso. Então, amar como Jesus amava, pensar como Jesus pensava, agir como Jesus agia. Temos que ter os sentimentos de nosso Senhor, né? Depois, terminando já, São João Batista, ele diz assim, respondendo à pergunta também dos emissários dos judeus: por que você batiza então se você não é o Cristo? Nem um dos profetas, nem Isaías, nem Elias. Eu batizo. Olha, São João Batista diz assim, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Certa vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu era católico, hoje eu sou protestante. Eu bebia, eu fumava, fazia tudo quanto é coisa errada, era católico. E agora? Falei para ele, o que você faz agora? Hoje eu deixei tudo isso, eu conheci Jesus. Pergunta assim, quantos anos você era católico? 30 anos.
Você ia à missa? Às vezes. Você rezava o terço? Muito pouco. Você se confessava? Nunca. Um mau católico dá um bom. Conversão, minha gente, é importantíssimo. E a conversão, ela passa pelo encontro com Deus. Claro que se nós não tivermos esse encontro com Deus, se nós não conhecermos a Deus, nós vamos virar tudo depois. Nós vamos abandonar a fé verdadeira, nós vamos abandonar os sacramentos, nós vamos abandonar a doutrina verdadeira. Então nós temos que conhecer a Deus. Não só de conhecer, de pegar o catecismo, né, e ler, não é só isso. Mas é conhecer também espiritualmente falando. É ter um contato espiritual com Deus. É conversar com Deus quase cara a cara na nossa oração pessoal. Todo dia. Né? Fielmente. Se pôr em oração. Silenciar. Dar tempo para Deus. Isso é muito importante. Quantas vezes a gente pensa que Deus não fala com a gente e Deus quer falar, só que a gente fala tanto na nossa oração, fala, pede. Aí eu olho no relógio e falo, ih, acabou meu tempo de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, vai embora. Peraí, Jesus ficou lá, peraí, mas eu quero te falar, você não me escutou? Nós temos que escutar a Deus na nossa oração. Então, é muito importante isso, que nós conheçamos a Deus. No nosso meio está quem nós conhecemos, temos que dizer isso. No nosso meio, no nosso coração, na nossa alma. Eu conheço a Deus, Deus é meu amigo, Jesus é o meu melhor amigo. Temos que dizer isso, temos que agir assim, não é? Então peçamos, meus amados irmãos, nesse dia, que é o domingo da alegria, que nós possamos confrontar a nossa vida, a nossa existência, como São João Batista, né? Com humildade, reconhecermos quem nós somos, quem és tu, que dizes de ti mesmo. E por outro lado, nós também lembrarmos que no meio de nós há quem, muitas vezes nós temos que conhecer mais, que é Deus. E aí sim nós podemos nos alegrar, porque nós vamos perceber que Deus está sempre perto de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nascetur pro te Israel.